E quem disse que só tem reaça no country? Acho que eu, algumas vezes, mas eu tô errado. Bem-vindos ao Farofa Conceito e mais um Quem é essa POC, em que a gente vai falar sobre um artista country que não é reaça. Mas antes de eu começar esse vídeo, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e seguirem a gente em todas as redes sociais, porque a gente tem um podcast que sai toda quinta-feira, que a gente fala sobre as novidades da música pop, e a gente tem também um novo podcast que se chama Dossiê Farofa Conceito, em que a gente fala sobre trajetórias musicais e várias coisas legais por ali. E segue a gente no Instagram, porque a gente tem vídeo lá também toda semana no IGTV. E sim, eu quebrei minha cara, porque eu tava com muita dificuldade para achar algum artista country para falar aqui no canal. Semana passada eu falei de The High Woman, e aí eu queria trazer um outro artista country, porque eu gosto muito desse gênero, mas estava muito difícil, porque eu queria falar, sei lá, de Sam Hunt, ou até da Gabi Barré, que é uma artista que está em primeiro lugar lá na parada de country dos Estados Unidos, com a música I Hope, que é uma parceria com Charlie Puth, mas nunca dá para saber se esses artistas de country realmente estão alinhados ali com o editorial do Farofa Conceito, que apoia causas LGBT. O country é um gênero um pouquinho mais difícil ali das pessoas se posicionarem, dos artistas e tudo mais. A gente tem um histórico bem ruim com o country, então eu falei, por que não procurar um artista realmente LGBT dentro do country? E foi aí que eu achei o Orville Peck, que é de quem a gente vai falar hoje. E foi bem difícil achar informação sobre ele, porque ele não quer que a gente ache, na verdade. Ele é um cara, ele é um artista que anda todo mascarado, então a gente nem sabe quem ele é de verdade. Orville Peck é um nome artístico e ele é assumidamente gay, ele faz country, ele tem uma voz super marcante, ele veio à tona ano passado, lá em 2019, ele já foi notado pelo Diplo, já cantou com a Shania Twain, então ele é um nome que está bem alto agora dentro do country. Mas, apesar da gente não saber quem ele é fisicamente, a gente sabe um pouquinho da vida dele através da música, porque é uma música muito pessoal. É um country que mistura um pouco de rock ali, indie pop, e a voz dele, que é realmente assim muito marcante, parece uma voz meio de Elvis Presley, Johnny Cash, tem muitas referências. E ele quebra um estigma dentro do country que, como eu falei, é muito forte, ele traz temáticas LGBT para dentro desse gênero, e realmente é muito interessante. Então eu vou contar um pouquinho que eu sei da história dele, que ele revelou para o mundo. Ele diz que ele nasceu no hemisfério sul e morou grande parte da vida dele nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. Ele é um performer desde os 10 anos de idade, sendo ator, músico e dançarino, e tendo participado de musicais no bairro de West End, London, lá em Londres. Durante a adolescência dele, ele se conectou muito forte com o country, principalmente dos anos 60 e 70, e ele até diz que ele é meio que um nerd musical, assim, porque ele conhece vários gêneros musicais que não são da época que ele de fato viveu. E ele também se conectou com o punk, que é o cenário que ele realmente trabalhou dentro da música antes de ser o Orville Peck, porque ele disse que ele participou de várias bandas de punk. Ele diz que os grandes ídolos dele dentro do country são a Dolly Parton e um cantor chamado Merle Haggard. Ele encontrou dentro do country uma performance, uma teatralidade que ele usa na arte dele até hoje. Ele encontrou isso principalmente na Dolly Parton e também no Johnny Cash, que ele fala que as roupas que a Dolly usava e até a personalidade do Johnny Cash, enfim, a marca deles como artista realmente é muito icônica e ele tenta fazer isso na arte dele até hoje. E o que ele acha que o country tem de muito especial é esse jeito de contar histórias que realmente toca as pessoas de uma forma tão emocional. E ele acha sim que o country pode ser uma plataforma de mudança na sociedade, o country pode ser político. A única coisa que precisa é ter novos pontos de vista, porque hoje em dia o que toca na rádio é sempre um homem branco falando sobre amor, enfim, aquela coisa mais hétero e tal, mais reaça, e que isso pode mudar se as rádios e os artistas mudarem esse pensamento, porque o público em si não é tão reacionário quanto a gente pensa, ele acredita muito nisso como mudança. Ele realmente é bem nerdzinho da música, porque quando ele tinha 14 anos ele descobriu uma banda chamada Lavender's Country,
que lançou um dos primeiros álbuns de country com a temática gay lá nos anos 70 nos Estados Unidos. É aquela história de sempre, eles foram criticados, foram boicotados e tudo mais, não foram divulgados, então quase ninguém sabe sobre essa banda. Mas eles têm ali uns status meio de banda cult por ter feito isso lá nos anos 70. Mas o importante disso é que como ele era um adolescente que também curtia punk, então ele tinha essa visão já muito subversiva, ele usa muito essa palavra, ele viu essa banda como um ponto de mudança dentro do country, e a partir daí ele quis estudar mais e consumir mais country para produzir isso no futuro. E o resto da história a gente não sabe muito, ele só conta que quando ele quis formar esse projeto, Orville Peck, ele começou a mentir para umas gravadoras para conseguir algumas reuniões, falando que ele já tinha uma banda formada, que o projeto já estava bem encaminhado, e aí quando ele conseguiu uma reunião com a gravadora Sub Pop, ele correu atrás de todos os integrantes da banda que estão junto com ele até hoje. E aí ele conseguiu o contrato e ficou na gravadora. É importante falar que esse nome, Orville Peck, eu não sei o Orville, mas o Peck vem de um filme chamado Packers, que em português se chama Preço da Fama, e foi dirigido pelo diretor John Waters. Eu nunca vi esse filme, mas eu vou botar aqui um trechinho enquanto eu falo para vocês saberem o que é. E ele foi muito rápido e já em 2019 ele lançou o primeiro álbum dele chamado Pony. Esse álbum foi muito elogiado pela crítica, ele tem uma nota de 77 no agregador Metacritic e configurou em várias listas de um dos melhores álbuns do ano de vários veículos importantes. Então, realmente esse álbum chamou muita atenção, é um álbum bem pessoal, ele é até um pouquinho triste e ele faz uma homenagem ao country, como o próprio Orville já diz, e mistura também vários outros gêneros, porque ele entende ali que a música é um negócio vivo, que tem que misturar mesmo, então ele é um artista bem legal assim nesse sentido. E a voz dele marcante, que é linda realmente, assim, ocupa qualquer sala. Se você dá play, vai todo mundo ouvir a voz dele porque realmente chama atenção. O Orville diz que mesmo atrás de uma máscara, esse é um dos projetos em que ele realmente botou a cara a tapa para falar sobre os problemas da vida pessoal dele. Esse é um dos projetos mais reais da vida dele. Esse processo de escrita que ele traz é realmente muito sincero. Então ele diz pra gente não se interessar muito em saber quem ele é de verdade, porque ele tá realmente mostrando todos os sentimentos da vida pessoal dele através da música. Então isso que é o mais importante. E gente, o sucesso na crítica foi realmente real. Ele foi chamado para fazer vários shows lá nos Estados Unidos. Ele trabalhou com o Diplo no álbum dele, e é importante falar que ele escreveu uma música que a Noah Cyrus cantou, que se chama On Mine, tá no álbum do Diplo. Ele também foi confirmado no Coachella desse ano, que infelizmente não aconteceu. Ele tá um nome assim bem hypezinho. Ele foi no Grammy junto com o Diplo, tava ali com Billy Ray Cyrus, com Lil Nas X. Então vamos ver aí o que vai acontecer, porque parece que essa galera tá trabalhando bem junto aí, acho que vai sair alguma coisa bem legal. E a gente precisa falar também sobre o estilo de Orville Peck, porque ele é um cara muito estiloso, ele é um cowboy ali homossexual, que sabe bem o que ele tá vestindo, se preocupa pra caramba com isso. Ele traz um estilo bem diferente com as máscaras que ele usa, porque é ele que faz tudo, também com os chapéus que ele usa e tudo mais. E ele já foi capa de muitas editorias de revistas importantes de moda, ele entende bastante de moda, isso é bem importante também. Então, eu não sei quais revistas são, mas eu vou botar aqui enquanto eu estiver falando para vocês verem quais foram. E em 2020 ele lançou um novo EP chamado Show Pony, que é importante falar que tem uma música chamada Legends Never Dies, com a lenda viva Shania Twain, essa mulher, essa diva, esse ícone, que inclusive também já apoiou causas LGBT junto com Dolly Parton e outras cantoras também do country, como a Casey Musgraves e tudo mais. Não dá pra dizer que todo mundo do country é assim, não dá pra generalizar nada nessa vida, tá? Tem vários cantores que apoiam a causa. Então tá aqui, esse é um pouquinho do trabalho do Orville Peck. Eu achei ele muito interessante, a voz dele é uma coisa que realmente pega e entra assim no seu ouvido, você sente a presença dele muito forte. É um country bem legal que traz várias coisas diferentes, então por isso que eu quis apresentar para vocês. Acho que vocês vão gostar também pela proposta, é bem provável que ele ganhe prêmios em futuros trabalhos que ele for fazer, então é bom ficar de olho no que ele está fazendo, porque ele está trabalhando com gente muito legal do mercado. Espero que vocês tenham gostado, ele é um cara também que se preocupa muito com a parte visual, ele entende de moda, os clipes são muito bonitos também.
Então, eu gostei bastante dele. Me conta se vocês gostaram, se vocês têm alguma dica para eu falar em um próximo vídeo ou então até no podcast. E eu fico por aqui essa semana. Beijo! Gente, eu deixei para falar isso aqui no final do vídeo porque provavelmente o Orville Peck não gostaria que eu falasse disso e eu também não sei se isso é importante para vocês. Mas aí tem um trabalho da mídia em descobrir quem é o real Orville Peck. E o mais próximo que chegaram, aparentemente, é de um cara chamado Daniel Pitu, eu não sei se eu falei o nome dele certo, mas ele é um canadense que é baterista de uma banda chamada New Sensei. Também não sei se eu pronunciei certo. Essa é uma banda de punk que é lá do Canadá, enfim. E esse cara, esse Daniel, ele também participou de vários musicais, inclusive participou de um musical lá em West End, London, que é o bairro que também o Orville diz que já trabalhou. E o Daniel também é um ativista gay, um ativista LGBT que trabalha na prevenção do vírus HIV, então ele tem também todo um trabalho dentro dessa área. E também tem um cara da LA Times, um repórter, que uma vez foi entrevistar o Orville Peck e disse que ouviu o cara de relações públicas do Orville Peck chamando ele de Daniel. Então tem várias aí pessoas também falando sobre a semelhança física entre os dois, a tatuagem e tudo mais. Só que enfim, o Orville disse que isso não importa, é pra focar na música, porque se você ouvir a música você vai saber quem ele é. Então, acho que é isso, não preciso me alongar muito.